Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai propor uma solução alternativa para o trabalho do professor Tito ou do professor Bernardo. O trabalho é mais ou menos o seguinte: é para quando está estudando, né, transformada de Fourier, filtro, tal, solução de transferência, solução de transferência. Aí a ideia é você utilizar esses conhecimentos para recuperar um áudio corrompido por ruído. Ele dá aqui o passo a passo do que você deve fazer. Mas a ideia aqui é o seguinte, é você, a gente buscar É óbvio que isso aqui é um problema didático, tá? A ideia desse problema aqui é você tentar colocar esses conhecimentos em prática, mas a minha proposta aqui é olhar para esse problema e se perguntar se ele necessita de um design de um filtro. A resposta, obviamente, não. E, obviamente, que não faz parte do trabalho, o que eu fazer aqui não daria ponto nenhum. Mas é só pra gente abusar de certas coisas que tem nas linguagens de programação que a gente utiliza hoje. Por exemplo, o Python, né? O Python tem um negócio que, quando você pega o array do NumPy, o NumPy é, é a parte do Python que utiliza para você trabalhar com número, né? No MATLAB também tem o array, mas a questão do Python é que esse array ele se comporta da mesma forma que uma lista se comportaria nativamente. Ou seja, você pode manipular essa lista com uma facilidade muito maior do que você manipularia no MATLAB. Então, a ideia aqui é basicamente pegar esse problema de filtragem e usar do poder computacional que a gente tem hoje em dia, né? Que é o poder interativo, né? Eu posso repetir a mesma coisa várias vezes que não vai me custar nada, né? Eu vou poder olhar para tudo isso como uma lista, né? O que eu quero dizer é que eu vou ter meu arquivo de áudio, né? Que aí eu vou transcrever para número, né? Cada pontinho é uma amplitude. E cada pontinho aqui vai estar numa lista, em que eu vou poder manipular da forma que eu quiser. É isso que eu quero dizer. Então, se você já fez esse trabalho, já aprendeu a teoria, já sabe o que é a função de transferência, já sabe o que é a resposta ao impulso, já sabe, já sabe o que é filtro, já sabe o que é um passa baixa, passa alta, transformada Z, transformada de Fourier, essas coisas. Aí sim, você pode vir aqui para esse vídeo. Esse vídeo eu vou mostrar como atacar esse problema da maneira mais simples possível e futuramente eu vou demonstrar problemas que não podem ser atacados dessa forma. E aí sim, necessita o design de um filtro. A questão aqui é a gente desenvolver a capacidade de quando necessita design de um filtro e quando não se necessita um design de um filtro. Então, tá, vamos começar aqui pegando as bibliotecas que trabalham com número, puxa arquivo, etc, né? O MATLAB geralmente é uma grande biblioteca que já tem essas coisas, né? Então, por exemplo, eu quero importar um arquivo de áudio, né? Eu tenho que pegar aqui a SciPy. No MATLAB você pode ler o arquivo diretamente, né? Eu quero fazer a operação numérica. Então, importe NumPy, SNP. O MATLAB é algo para matemático e engenharia já, então já não precisa também. E eu quero plotar gráfico igual ao MATLAB, né? Então tem que importar o matplotlib.pyplot. Ele ter aqui de novo, o MATLAB também tem isso já nativamente. Pronto, vamos agora chamar o nosso arquivo, tá? Então, o nosso arquivo ele tem uma taxa de amostragem, né? Uma frequência de amostragem que a gente vai extrair dele. Ele também tem o vetor dele, né? Eu vou chamar aqui de y, que é até como o professor chama aqui, né? No, eu lembro que no trabalho ele chamava, mas não tô. Aqui. Só que no MATLAB é ao contrário, né? Primeiro vem o vetor, depois vem a frequência de amostragem. No Python, primeiro vem a frequência de amostragem, depois vem o vetor, e aí você lê o arquivo que você quer. No caso, o arquivo aqui que ele deu
é o som13.wav. Eu vou até passar esse arquivo aqui para a gente escutar. Então você vê que é um arquivo muito poluído. Se você tiver um ouvido muito bom, dá para escutar a palavra que ele fala, né? Enfim, então vocês escutarem o arquivo. Aqui ele fala que a frequência que polui é a de 3000 Hz para cima. Então, beleza. Então vamos dar um print fs e vamos pedir para plotar plt.plot y, só para a gente ver como é que tá essa brincadeira aqui. Então a frequência de amostragem é 16.000 Hz, conforme ele informou no trabalho. E isso aqui é a forma de onda do sinal, tá? Claro que eu não ajeitei aqui o eixo do tempo, né? Era para estar em segundos, não ajeitei. Se quiser pode ajeitar, mas a ideia aqui é ver a forma de onda. Então, é isso aqui que a gente tem para trabalhar. Então, de novo, a gente está olhando no domínio do tempo. A gente não tem como extrair nada disso daqui, né? Porque a gente quer a frequência da voz, que não dá para escutar no áudio, então então a frequência atenuada e está tendo muito ruído, e esse ruído ele está amplificado, né? Então a gente já sabe que esse ruído tá acima dos 3000 Hz, então basta a gente literalmente tirar essas frequências, né? Nesse caso aqui não precisa de filtro, né? Porque de novo esse arquivo aqui ele é uma lista, por exemplo, se eu pedir para printar o y aqui, vocês estão vendo que isso aqui tem a forma de uma lista? Eu posso manipular como eu quiser, né? Então, tá, vamos ver isso aqui no domínio da frequência, né? Então, os mesmos comandos que eu utilizei no vídeo anterior para ver no domínio da frequência, tá? Então, eu vou dizer que o y FFT, né? Fast Fourier Transform, vai ser NP, tem que chamar o NumPy, né? A biblioteca que utiliza para operação matemática. FFT.FFT de y, tá? E agora, diferente do outro vídeo, para a gente ver a magnitude, não precisa multiplicar o número pelo conjugado para pegar a magnitude ao quadrado, né? Aqui a gente pode simplesmente... Tem a função, que é igual à função do MATLAB, que é a função de módulo, né? ABS. Eu não sabia, mas agora dá para a gente fazer. Então, por exemplo, aqui eu vou pedir para... Tem que criar o eixo das frequências, perdão, né? Igual ao vídeo anterior. Você cria o eixo das frequências assim. Opa. Fs sobre y. Pronto, e agora a gente vai plotar um módulo aqui, né? E para não ficar tão grande, né, na tela os números, a gente normaliza aqui, né, dividindo pelo tamanho do vetor, só para não ficar tão grande, né? Então, deu erro aqui. Oh, perdão, né? Faltou o len, é do tamanho, né? Tá. Então, beleza? É isso daqui que a gente tem. E a gente sabe que o ruído ele está acima dos 3000 Hz, né? Então a gente vê que de fato a voz humana aqui está bem atenuada, né? Porque a voz humana, obviamente, é bem menor do que 2000 Hz, né? Está mais ou menos nessa região aqui. E o ruído aqui tá gigantesco, né? O ruído aqui tá realmente muito grande. Então, se eu tirasse um print aqui para simplificar o que a gente quer, já tinha tirado. Ah, já tirei esse print aqui antes, né? Ah, foi porque não... a gravação parou. Mas vamos fazer aqui de novo, né? Não tem problema. Então, vendo esse print aqui, né? Se a gente pudesse ver, né? Pegar todo mundo que tá aqui depois dos 3000 Hz, né? Obviamente que a banda se repete depois da frequência de amostragem, né? A frequência de amostragem é 16.000, a metade é 8.000, então essa aqui seria a simetria, né? Então, mais ou menos para cá. Então, se a gente pudesse tirar todo mundo daqui, a gente só ficaria com essa região aqui e essa região aqui, que seria as bandas da voz humana, certo?
Então, de novo, né, é interpretar esses vetores como lista simples, que a gente aprendeu no Python, lá na disciplina processamento de dados, certo? Basicamente isso. Então, eu vou literalmente tirar esses elementos como se fosse uma lista mesmo, certo? Então, eu vou chegar aqui, vou fazer um for e em range essa lista que eu quero trabalhar, né? Então eu vou até botar um comentário aqui, né? Tirando as frequências no intervalo desejado. Então, quem que eu quero tirar aqui, né? Então, caso a minha frequência esteja alocada depois, seja maior, né, do que os 3000 Hz e para pegar outra banda também, né? E essa frequência seja menor do que, no caso, a outra extremidade, menos 3000 Hz, né? Eu vou zerar esse elemento. Eu vou dizer que esse elemento da minha lista vai ser substituído por um grande zero, né? Eu vou cortar. Então esse é o ganho computacional de você poder ler tudo com uma lista, né? É interativo. Estou vendo aqui, cortei um a um. Vendo aqui, esse aqui está nessa posição, cortei, tá nessa posição, cortei, tá nessa posição, cortei, tá nessa posição, cortei. Então você vê que nesse problema não tem necessidade de design de filtro. Futuramente, em vídeos posteriores, eu vou apresentar problemas que tem necessidade de design de filtro, né? Aqui está quase um, não vou dizer que é um filtro ideal, porque foge da definição, mas o que a gente está vendo aqui, a gente tem uma função que foi pegada ponto a ponto e eu estou literalmente arrancando os pontos e substituindo pelos pontos que eu quero. Basicamente isso, né? A gente está literalmente construindo a função por partes aqui, né? Então tá, então a gente tirou esses pontos aqui, agora a gente quer, vamos ver como é que ficou, né? Então, plt.plot na frequência, o valor absoluto de yfft. E eu vou dividir isso daqui pelo tamanho para não ficar números grandes. Então, ficou assim. Então você vê que a gente literalmente cortou, né? Literalmente cortou. Literalmente cortou. E tá, agora eu quero pegar esse cara aqui e voltar para o tempo, certo? Então, eu vou dizer que o meu y filtrado vai ser basicamente esse cara daqui voltando para o tempo, né? Então eu tenho que pegar minha transformada inversa de Fourier. Vou pegar esse cara. Pronto, agora a gente tem esse cara aqui. E agora eu vou fazer duas coisas aqui, tá? Eu vou printar esse cara. E eu também vou plotar esse cara. Pra gente ver duas coisas interessantes. Ó, você vê que a forma de onda dele tem a forma de onda de uma voz, beleza? Mas aqui, vocês estão vendo que a gente já sabia que era um sinal real, né? Por se tratar de um sinal de voz. Mas quando a gente volta para com a transformada inversa de Fourier, quer dizer, não a transformada inversa de Fourier, mas a transformada inversa rápida de Fourier, a gente está vendo que a gente possui uma parte imaginária, que ela é efetivamente zero, mas ela existe em termos computacionais, né? Você vê que aqui é 4 10 elevado a menos 15, né? Então é 0,000000000, né? Muito zero. Então isso aqui na prática é zero de verdade, né? Para fins práticos, isso daqui é zero de verdade. Porém, essa parte imaginária existe. Isso daqui é um número complexo, ou seja, não tem como a gente voltar para o áudio, né? Então a gente tem que tratar isso daqui ainda para depois transformar em áudio, né? Mas não tem nenhum problema a gente transformar isso daqui para coisas reais, né? Basta a gente fazer a mesma ideia de que isso daqui é uma lista, né? Então eu vou dizer, para ir no range da minha lista é o y filtrado, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que cada elemento da posição i vai ser trocado pela parte real, ou pelo módulo, tanto faz, né? O número imaginário é zero, né?
Pronto, certo? E agora se eu botar esse print aqui embaixo, a gente vê, grave o número, menos 14,94. Enfim, menos 14,9, não muda nada, né, óbvio, porque pô, é 10 a menos 15, né? É zero, né? Mas o fato é que isso daqui ainda é um número complexo e a gente tem que usar as bases para converter para arquivo de áudio, tá? Então dá para conferir isso daqui aqui, ó. Um int, tinha pesquisado, wave file, então tem um np int 16, tem um int 8. Então aqui, né, para a gente transformar para arquivo de áudio, ele suporta esses caras aqui. Suporta 8 bits, 16 bits, 32 bits, tá? Então não suporta 64 bits. Então pode ser com float 32, pode ser com int 32, int 16, o int 8. Vamos usar o int 16 aqui porque tem uma qualidade boa. E. Quer dizer, pode usar qualquer um, né? Mas o int 8 ele é ruim, tá? Tem uma qualidade bem ruimzinha. Então agora a gente. Ah, tem que ajustar o ganho também, né? Porque a gente tá vendo aqui que. Por exemplo, a gente vê aqui, né? Em comparação aos outros aqui, tá bem pequenininho, né? Então não dá pra escutar. Mas a gente pode ajustar esse ganho aqui. Vamos ajustar aqui, por exemplo. Isso aqui é o processo manual, né? Porque o ganho depende da qualidade da sua audição, depende do seu computador, depende do seu fone de ouvido. Então vamos dizer que eu, sei lá, y ganho, né? Y ganho vai ser o meu y filtrado vezes, vamos colocar aqui 200, tá? Vamos executar isso aqui, beleza? E agora a gente vai escrever o arquivo de áudio no formato que a gente quer. Então, para isso, a gente usa o sp.io.wavefile.write. Aqui a gente bota o nome do arquivo. Vamos colocar som novo.wav. A frequência de amostragem tem que ser a mesma frequência de amostragem anterior, né? fs. Ou se você preferir colocar aqui 16.000, né? No código fica mais bonito colocar fs. E aqui a gente vai utilizar a função que a gente quer, os dados que a gente quer usar, né? Então seria o y ganho, né? Só que isso aqui é um número complexo, a gente tem que ajustar a base para ser convertido para arquivo de áudio, né? Então a gente bota aqui .astype, e aqui coloca o np int16 que a gente viu ali no site. Vamos executar isso daqui. Pronto, a gente pode procurar agora o som novo. Não apareceu o som novo. Aqui, apareceu o som novo. E vamos tentar escutar agora. Natural. Então, vocês veem aí que a palavra é natural, certo? Então, de novo, a ideia aqui é que nesse trabalho foi-se necessário apenas uma manipulação de ponto a ponto do vetor, né? Ainda não foi necessário usar filtro. Em vídeos posteriores eu vou mostrar problemas que a necessidade de você projetar filtro ela é explícita, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Ressaltando algumas nuances aqui, né? Coisas boas de se aproveitar no Python, né? O vetor, o array no Py se comporta como lista, então a gente pode manipular ponto a ponto com facilidade. E né? De vantagem, essencialmente foi só essa, né? Mas que é uma vantagem muito forte, né? Porque simplifica muito o que você tem que pensar. Enfim, pessoal, é isso. Até a próxima e abraço.